Hoje você vai aprender a como corrigir as suas olheiras de forma correta e eu vou te falar o porquê que você não deve usar um corretivo amarelo para fazer essa correção. Se você quiser saber o motivo, é só continuar assistindo esse vídeo. Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou explicar para vocês como corrigir as olheiras de maneira correta e o porquê que a gente não deve usar um corretivo amarelo, ao contrário do que muita gente fala por aí. Para eu te explicar isso, eu primeiro preciso te explicar um pouquinho sobre a colorimetria, a teoria das cores, tá? O que essa teoria fala é que nós temos 3 cores primárias, e essas 3 cores primárias são vermelho, amarelo e azul. 2 cores quentes e uma cor fria. Então, sabendo disso, agora eu vou te explicar sobre a coloração da nossa pele, a tonalidade da nossa pele. A coloração da nossa pele, ela é formada por um pigmento chamado melanina. Isso todo mundo já deve saber, né? Deve lembrar aí das aulas de biologia. E a gente tem alguns tipos de melanina no nosso organismo, tá? Sendo que 2 delas são diretamente ligadas à coloração da nossa pele. Esses 2 tipos são a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina é o pigmento que é responsável por tonalizar a nossa pele. Isso quer dizer que ela que decide, que ela que define se a nossa pele vai ser mais clara ou se a nossa pele vai ser mais escura. Ela é um pigmento de cor amarronzada, só que é um marrom um pouco mais frio, mais escuro, mais acastanhado, né? Então ele tem essa variação assim entre um marrom um castanho um pouco mais claro, pouca coisa, e um castanho bem escuro chegando no preto. Essa é a cor do pigmento da eumelanina. Já a feomelanina, ela é responsável por definir o subtom da nossa pele. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é responsável por dizer se a nossa pele ela é mais quente ou se a nossa pele é mais fria. Ela pode ter uma coloração avermelhada ou pode ser amarelada. Sabendo disso, o que eu preciso te explicar é que a nossa olheira, ela tem uma pigmentação mais escurecida. Se vocês prestarem atenção nas minhas olheiras, ela não tem uma pigmentação mais quente. Ela acaba tendo sempre uma coloração um pouco mais esfriada. Então, a melanina responsável por dar essa aparência mais escurecida nessa região dos nossos olhos, que a gente chama de olheira, é a eumelanina. Isso significa que aqui nessa região das olheiras tem uma presença maior de eumelanina, um desequilíbrio de eumelanina nessa parte que não tem no restante do nosso rosto. Por isso essa parte fica mais escurecida. Se tem excesso de eumelanina, significa que essa região é uma região de tonalidade esfriada. Se é esfriado, a gente precisa recorrer a uma cor quente para neutralizar essa cor fria que a gente tem nessa região. E a cor mais quente que a gente tem é o vermelho e não o amarelo. O amarelo ele até é uma cor quente, mas a mais quente, segundo a colorimetria, a cor mais quente que existe é o vermelho. Como que a gente corrige de fato a nossa olheira levando em consideração, né, esse conhecimento da colorimetria? O que acontece é, a nossa pele, o nosso tom de pele, ele acaba interferindo na cor do corretivo que você vai precisar usar, tá? Mas sempre vai ser um corretivo avermelhado e não amarelado. Então, o que isso significa? Significa que se você tiver um tom de pele mais claro, você não vai precisar de um vermelho tão intenso para corrigir a sua olheira. Ou seja, você vai recorrer aos corretivos mais rosados, mais claros. No caso, um pêssego, um corretivo salmão ou um corretivo mais begezinho mesmo. Geralmente, quem tem a pele bem clarinha não tem uma hiperpigmentação ali na região da olheira. Se você tem uma pele clara, só que assim, não tão clara, aí pode ser que você já tenha uma
hiperpigmentação, que é como acontece comigo. Só que eu já não vou usar um corretivo muito claro para neutralizar. Eu já preciso usar um corretivo mais rosado, mais num tom salmão. Quanto mais escura a sua pele é, isso significa que mais esfriada a sua pele é, tá? Quem tem uma pele mais morena, assim, não negra, mas morena, geralmente vai usar um corretivo alaranjado, que já é ali, o laranja a gente sabe que é a mistura do vermelho com o amarelo, mas não pode ser muito amarelado, tem que ser mais avermelhado do que amarelado. Então o corretivo laranja, muitas vezes ele já vai conseguir fazer essa neutralização para quem tem uma pele morena. Quem tem a pele negra já talvez não precise tanto, porque justamente pelo tom da pele já ser mais escuro, geralmente quem tem uma pele negra não aparenta tanto a olheira. Mas se aparentar muito, aí a pessoa já pode usar um corretivo mais vermelho mesmo. Ou mesmo um batom vermelho. Não sei se vocês já viram no YouTube alguém usando batom vermelho para fazer correção de olheira e funciona. Vocês viram que funciona. Funciona exatamente por isso, porque o vermelho é a cor mais quente que a gente tem e a nossa olheira é uma hiperpigmentação mais esfriada por conta do excesso de eumelanina nessa região. Bom, mas aí você pode me perguntar: ah, Carol, mas a nossa olheira ela tem uma tonalidade um pouco mais arroxeada, né? Às vezes a gente nota essa coloração um pouquinho mais arroxeada da olheira. E aí você vai me dizer assim: ah, e como ela tem uma cor meio arroxeada, a cor que neutraliza o roxo é o amarelo, segundo a colorimetria. E é verdade. Só que a nossa olheira, ela é o resultado de um excesso de eumelanina na região dos nossos olhos. Isso quer dizer que a coloração de fato dela não é um arroxeado. A gente nota um leve arroxeado, mas se você for prestar atenção, não é roxo. A nossa olheira não é roxa, não existe olheira roxa. Se você de repente levar um soco no olho, você vai ficar com o olho roxo. Aí sim você vai conseguir neutralizar aquele roxo ali com um corretivo amarelo. Mas olheira não. Olheira é excesso de eumelanina, então é uma cor amarronzada, acastanhado que tem ali. Você só tem essa impressão de que ela é um pouco arroxeada justamente por ser esse castanho mais esfriado. E tem também a questão de que ali nessa região, essa região dos nossos olhos é uma região mais fina, a pele é mais fina, então os vasos sanguíneos que tem ali, eles são mais aparentes. Então, por conta disso, por conta dessa mistura, acaba dando essa impressão de ser um pouquinho roxa, mas não existe olheira roxa. Então, eu tenho aqui um corretivo, eu peguei um corretivo amarelo, tá? E eu peguei um corretivo salmão. Esse corretivo é o que eu uso hoje em dia para neutralizar as minhas olheiras, é o que melhor funciona para mim, tá? Essa cor aqui que eu uso para neutralizar as minhas olheiras é a que mais deu certo pra mim, porque lá atrás eu também já usei o corretivo amarelo para neutralizar a minha olheira. E antigamente o que acontecia? Ele até conseguia camuflar, só que eu notava que ele não só não camuflava tão bem, porque às vezes eu via um pouquinho ali no fundo aquela tonalidade um pouquinho mais escurecida, ele não só não conseguia neutralizar muito bem, como ele deixava a região ali dos meus olhos amarelados. Por quê? Como eu percebia que eu passava uma camada, a primeira camada, e ele não conseguia camuflar 100%, então eu ia lá e passava mais uma camada, e às vezes eu passava uma terceira camada, para que eu pudesse ter essa camuflagem. Só que aí acontecia que eu passava excesso de produto demais e aquele tom amarelado, ele prevalecia ali nos meus olhos. Então, abaixo dos meus olhos sempre ficava um tom amarelado e não conversava com
o restante da minha pele, entendeu? Bom, gente, então agora eu vou mostrar pra vocês na prática como que funciona, tá bom? Eu vou pegar os meus 2 corretivos, tá? Vou passar um salmão de um lado e o amarelo do outro lado. Vou passar na mesma quantidade pra vocês verem que não é que eu esteja passando um mais, outro menos. É questão mesmo de acertar na tonalidade do corretivo que você tá usando para camuflar a sua olheira, tá bom? Então vamos lá. Desse lado aqui eu vou usar o corretivo salmão, tá bom? E do outro lado o meu amarelo. Ó, acho que tá na mesma quantidade os dois. Bom, agora eu vou começar, vou esfumar primeiro esse amarelo, tá? Não vou falar nada, vocês vão tirar as próprias conclusões, tá? Ixi, bateria. Quero só que vocês percebam aqui como é que tá ficando a camuflagem aqui. Eu simplesmente espalhei aqui dando batidinhas, não arrastei nada, só dei batidinhas e olha como é que tá aqui. Vocês conseguem perceber? Agora eu vou esfumar o salmão, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei uma quantidade pouca dos dois lados para vocês perceberem, mas eu até coloquei um pouquinho mais do amarelo, tá? Mas, vocês observando aí, entre o amarelo e o salmão, qual dos dois conseguiu corrigir mais, dando uma neutralizada melhor na minha pele? O amarelo ou o salmão? O que vocês acham? Qual dos dois ficou com uma aparência um pouco mais acinzentada? Bom, gente, lembrando que sempre que você vai fazer uma camuflagem, você não precisa passar tanto corretivo, tá? Você só precisa passar o suficiente só para aquela cor ficar ali, né? Para dar uma leve neutralizada. Aí sim você vem com a base depois e se precisar com mais um corretivo do tom da sua pele, tá bom? É dessa maneira que a gente consegue camuflar 100% a olheira. Mas o que eu quero dizer para vocês analisando os dois corretivos, dos dois, qual deles conseguiu neutralizar melhor? Foi o salmão. E por que ele conseguiu neutralizar melhor? Porque ele consegue se camuflar melhor na minha pele do que o amarelo. O amarelo ele não consegue, ele fica muito amarelo. Não só fica muito amarelo, como ele deixa essa região aqui, nessa região onde é mais escura a olheira, ele deixa essa região um pouco acinzentada. Ó, vocês conseguem perceber isso? Que ele deixa essa região um pouco acinzentada e o amarelo ele fica muito evidente aqui. Ele não consegue se adaptar bem na minha pele como o salmão consegue. O salmão ele fica muito melhor aparentemente aqui do que o amarelo. Então, por isso, o salmão é melhor nesse caso, tá bom? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no canal e tocar no sininho para definir o lembrete do meu próximo vídeo, tá? Que eu vou postar mais vídeos dando algumas dicas de maquiagem pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o próximo vídeo.
Tchau!